Olá a todos e todas, meu nome é Paula Vermesch, eu sou professora de História da Arte da Unesp, do campus de Presidente Prudente, e este é o curso de extensão de Introdução à História da Arte que nós estamos fazendo durante a quarentena. Eu espero que todos estejam dentro do possível bem. E o tema da aula de hoje é Introdução ao Barroco Mineiro. É uma breve introdução, eu já aviso, a gente aqui não tem como falar em profundidade a respeito das questões que são fascinantes a respeito desse tema, mas para uma primeira abordagem, e aqui eu sempre penso, todos os anos, nos últimos anos eu tenho levado os meus alunos de arquitetura e urbanismo da FCT Unesp, da nossa Faculdade de Ciências e Tecnologia, do nosso campus de Prudente para Minas, e como que a gente se prepara para visitar as chamadas cidades históricas de Minas, Ouro Preto, Mariana, Sabará, como que a gente pensa um pouco assim, num primeiro momento, nesse grande acervo artístico arquitetônico que nós temos em Minas Gerais. Pois muito que bem, a palavra barroco é uma palavra que viria do português antigo e que significa pérola de formato irregular, pérola de água doce. Essa palavra ela começou a ser usada para as igrejas que foram construídas depois do Concílio de Trento. Concílio é a reunião dos bispos e arcebispos da Igreja Católica, e entre o período de 1545 e 1563, os bispos e arcebispos estiveram reunidos na Itália para dar uma resposta política da Igreja de Roma ao processo da Reforma Protestante. Em 1517, o monge agostiniano alemão Martinho Lutero aficiona as 99 teses contra a Igreja, começa um processo de cisma, ou seja, de separação das igrejas do Ocidente. Várias igrejas surgem nessa época, de várias denominações. Os protestantes eles estão contra várias coisas da Igreja de Roma, e a Igreja Católica, então, responde, essa resposta é o Concílio de Trento. Em 1563, esse concílio se encerra na cidade de Trento, no Vêneto, e se vocês forem consultar as atas do Concílio de Trento, na última ata existe a reafirmação por parte da Igreja da utilização das imagens. É muito importante, então, a imagem na liturgia, ou seja, nos ritos da igreja. Essa reafirmação do uso da imagem vai ser muito importante para a construção de vários templos das novas ordens que surgiram durante o processo da reforma. Eu falei um pouco desse processo quando eu falei da deposição do Caravaggio. A tela do Caravaggio foi feita para uma dessas igrejas das novas ordens que surgiam em Roma. Então, essas igrejas pós-concílio de Trento, elas têm algumas características arquitetônicas que fizeram com que os historiadores as chamassem de barrocas, ou seja, que elas teriam uma beleza irregular. A saber, elas têm uma hiperornamentação, ou seja, elas são muito ornamentadas, existe um horror ao vazio, né? Uma expressão em latim, quando você entra numa igreja dessa, ela está inteira revestida ou de talha, de madeira trabalhada, ou de mármore, ou de pintura, ou seja, não tem nenhum lugar para o vazio. O discurso imagético ele é muito marcante, ele é muito forte, e depois de um certo momento, essas igrejas elas vão ter plantas baixas e irregulares também, plantas em forma de elipse ou circulares. Então, por isso que elas são chamadas de barrocas, elas têm essa beleza irregular. Em Portugal, as igrejas pós-concílio de Trento, elas terão essas características, então. Então, vejam, é muito importante a gente também pensar na difusão dos tratados. O que são os tratados? Os tratados são textos normativos, ou seja, eles têm normas, e eles são escritos para os arquitetos, e os grandes tratadistas são italianos. Serlio, Palladio, Vignola são esses escritores e arquitetos que vão escrever as normas da arquitetura.
E a difusão desses tratados será muito importante para a difusão, então, desses modelos que estão sendo concebidos em Roma, na Roma do Concílio de Trento. Por exemplo, o Tratado do Cérlio é um tratado que é muito difundido com conjuntos de gravuras, de fachadas, de ornamentos, e essas edições ilustradas do Cérlio vão conhecer uma grande fortuna crítica, ou seja, elas não serão editadas, elas vão ser muito difundidas no mundo português. Se você então for estudar, o modelo principal das igrejas do Concílio de Trento será a Igreja de Jesus, a Igreja del Gesù, que foi construída entre 1568 e 1580. O projeto é do Giacomo Vignola, que é um desses tratadistas, ela será terminada pelo Giacomo della Porta, e essa igreja é a sede da Ordem dos Jesuítas. Essa igreja será modelo para muitas igrejas que serão construídas pelos espanhóis e portugueses no chamado Novo Continente. Se vocês pensarem na Catedral de Salvador, eu também já falei disso em algum momento, acho que na aula do Aleijadinho eu falei dessa questão do modelo da igreja jesuítica. Catedral de Salvador, a gente sempre pensa nela porque é o modelo da tratadística serliana na fachada e na ornamentação. Ela tem talha dourada, ou seja, arte em madeira com douramento, enfim. No caso das igrejas de Minas, existe uma discussão na historiografia, ou seja, na escrita da história, a respeito da conceituação dessas igrejas. A professora Miriam de Oliveira, que é a principal especialista nos últimos anos, é uma pessoa que publicou muito, coisas que são fundamentais, coisas que estão disponíveis para download gratuito no site do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, do IFAM. Ela afirma que as construções de Minas, ou seja, do século XVIII, elas seriam rococó, ou seja, elas estariam ligadas mais à ornamentação de origem francesa, que são as rocalhas, são as curvas com conchas que surge do paisagismo da corte francesa, e que, então, existe uma discussão historiográfica da professora Miriam. Ela retoma o Germain Bazin, que foi um dos curadores do Louvre e que escreveu a monografia central sobre Aleijadinho, Robert Smith, John Bury, professor Benedito Lima de Toledo, que foi titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e que também deixou um texto fundamental sobre barroco e rococó no Brasil, que está na História Geral da Arte, que foi organizada e publicada pelo professor Walter Zanini. Ou seja, você tem uma discussão muito grande, eu não vou aqui entrar, porque são textos fundamentais. Alguns desses textos estão disponíveis na internet, no site do IFAM, se vocês procurarem vocês vão encontrar. É uma discussão fascinante, mas para a gente aqui, século XVIII, Minas Gerais nós estamos falando de século XVIII. A cronologia dos templos mineiros começa em Sabará. Então, existe uma disputa entre Sabará e Mariana, a documentação ela não fica muito certa disso, mas eu vou falar sobre as igrejas de Sabará. Se você for a Sabará, as igrejas elas têm a fachada super simples, geometrizante, assim, não tem quase nada de ornamentação na fachada. Eu penso na matriz de Nossa Senhora da Conceição, mas também na Nossa Senhora do Ó, que é uma pequenininha. Se você entra tanto na matriz quanto no ó de Sabará, a ornamentação maravilhosa, vermelha, dourada. É a paixão dos meus alunos quando eles vão para Minas. Depois, eu citaria a matriz, a Catedral Basílica de Nossa Senhora da Assunção de Mariana. Ela também tem arte de madeira dourada. Depois, as igrejas de Vila Rica, Santa Efigênia, Rosário, Pilar, Carmo, São Francisco de Assis, que é de autoria de Aleijadinho, de Antônio Francisco Lisboa. Se você então for estudar a evolução das igrejas de Minas, você vai descobrir que existe uma tendência à ornamentação da fachada. Então, as fachadas começam a ser ornamentadas e as plantas começam a ser elípticas ou circulares. Existem várias hipóteses para isso.
cada um desses estudiosos que eu citei, inclusive a própria professora Miriam, eles dão explicações para esses fenômenos. Não vale a pena entrar aqui também, é muita coisa, como eu disse, mas para início de conversa, lembrem que barroco, pérola de formato irregular, são essas igrejas hiperornamentadas de plantas elípticas ou circulares, muito trabalho em madeira, a talha pode ser dourada, ela pode ser colorida, policromada. Grandes artesãos, artífices e artistas fizeram essas maravilhas que até hoje a gente ama de paixão, não tem como a gente não se apaixonar pelos templos mineiros. Todos eles são maravilhosos, as igrejas de Sabará, as igrejas de São João del Rei, as igrejas de Tiradentes. Então vale muito a pena conhecer as cidades históricas de Minas, vale muito a pena ler os nossos historiadores, vale muito a pena conhecer tudo isso, é muita cultura, muita erudição, muita beleza, muitas coisas boas. Espero que vocês estejam gostando do curso e até mais!